Hoje a gente vai continuar na biologia celular e molecular, só que agora falando da síntese proteica, que é o mecanismo pelo qual se produz proteínas no interior de uma célula viva. Porque a gente caracterizou que nós teríamos dois tipos de ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. E quando eu falei do RNA, eu falei que o RNA participaria ativamente do processo de síntese proteica. Vocês lembram disso? Qual foi a regrinha, qual é a sequência de eventos que tem que acontecer para que uma proteína possa ser produzida no interior das células vivas? A necessidade de que o DNA, mais precisamente o gene do DNA, sofra um processo de transcrição. E quando houver a transcrição do DNA, vai haver a formação de uma molécula chamada RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai no citoplasma sofrer um processo de tradução. Ele vai se integrar ao ribossomo, que junto com o RNA transportador vão fazer com que haja um processo de tradução, e desse processo de tradução, o resultado vai ser o quê? A produção de uma cadeia polipeptídica, uma proteína, não é isso? Então, nós caracterizamos que 3 tipos de RNAs participariam do processo. O primeiro tipo de RNA, RNA mensageiro. O segundo tipo de RNA, RNA ribossômico, que forma um ribossomo, né? Porque um ribossomo é formado por RNA ribossômico mais proteínas ribossômicas e o RNA transportador. Então, o conjunto desses caras determinariam a produção da proteína. O fenômeno pelo qual uma proteína é produzida, síntese proteica. Síntese proteica. Definição: mecanismo de produção de proteínas que ocorre no interior de células vivas, que envolve basicamente a transcrição de uma mensagem e a tradução desta mensagem para que a proteína seja formada. Quem produz proteína? Todas as células produzem proteínas, seja ela eucariota ou procariota. Algumas organelas produzem proteínas, as mitocôndrias e os plastos. Sendo que para que haja produção de uma proteína, tem que ter o gene sendo transcrito, o RNA mensageiro, que é o produto dessa transcrição, o ribossomo, que é a organela aonde a tradução da mensagem acontece, o RNA transportador, que carrega os aminoácidos que vão compor a proteína. Tudo isso sob controle enzimático e com gasto de energia. Então, se nós analisarmos entre os seres vivos, para produzir proteína, tem que ter pelo menos ribossomo, RNAs, enzimas, energia e DNA. E as unidades biológicas que têm esses componentes são as células, eucariotas e procariotas, as mitocôndrias e os cloroplastos nos vegetais. Então, o processo de síntese proteica pode acontecer no interior de cada um desses compartimentos. Nós vamos aqui nos preocuparmos em como interpretar a ocorrência
do processo de síntese proteica. Como que a síntese proteica realmente ocorre? Como que essa sequência de eventos aqui, ó, ela vai ocorrer? Quais são as regras para que essa sequência de eventos possa acontecer? Essa é a nossa finalidade hoje. Entender como que o nosso organismo produz as nossas proteínas usando esses ingredientes aqui de baixo, ó. Esses ingredientes na realização do processo. Tá bom? O processo de síntese proteica acontece basicamente dividido em etapas, que é o que a gente está observando aqui, ó. Primeira etapa do processo vai ser transcrever uma mensagem. E a segunda etapa do processo? A segunda etapa do processo vai ser traduzir esta mensagem transcrita. Então eu tenho que transcrever a mensagem e depois eu tenho que traduzir a mensagem. A transcrição da mensagem, se for numa célula eucariota, no núcleo, se for uma célula procariota, óbvio, procarioto não tem núcleo, né? No citoplasma. A tradução da mensagem. A tradução da mensagem sempre vai ser no citoplasma. Sempre vai ser no citoplasma. Independente do tipo de célula. Tá? Sempre no citoplasma. E o que é traduzir a mensagem? É o que a gente está buscando aqui. Entender como que a mensagem é traduzida para que uma proteína possa ser formada. Traduzir a mensagem é decodificar a informação que está presente no RNA mensageiro. Porque, pessoal, não foi isso que eu falei que tem que acontecer? A informação do gene tem que ser passada para a mensagem, para o RNA mensageiro? E o RNA mensageiro tem que ser traduzido? Então eu tenho que decodificar a informação que está presente no RNA mensageiro para que a proteína possa ser produzida. Ou seja, a tradução é a produção de proteína propriamente dita. Na verdade, para produzir a proteína eu começo com uma transcrição, mas produzir a proteína mesmo é pelo processo de tradução. A tradução vai acontecer ao longo de 3 fases: iniciação, elongação e finalização, sendo que essas fases elas dependem de sinais químicos para a sua ocorrência. E a gente vai visualizar isso aqui hoje. A transcrição a gente viu semana passada. Semana passada eu mostrei para vocês como que acontece o processo de transcrição. De um DNA, a gente vai ter a formação de uma molécula de RNA. Transcrição. Se o RNA for mensageiro, agora ele vai ser traduzido. Para se produzir uma proteína, tradução. Então o nosso foco aqui é o quê? Enxergar a tradução. Aqui é a visão geral da coisa, ó. Então, de uma forma ampla, a produção de proteína vai acontecer assim, ó. Primeiro, do DNA vai se formar o RNA por transcrição. Então, o primeiro passo é transcrever uma mensagem. Show de bola! Depois que nós transcrevemos uma mensagem, a gente vai fazer o quê? A tradução dessa mensagem. Vamos traduzir essa mensagem. Quando se transcreve, passa-se a informação do DNA para o RNA. Então o RNA ele vai ser o quê? Um intermediário de transferência de informação do DNA para que a proteína possa ser produzida. A receita que tem que ser traduzida. Traduzida onde? Na organela chamada ribossomo. Ó. O RNA ele vai se ligar ao ribossomo. Vai ficar aqui grudado no meio do ribossomo. E quando ele for grudado no meio do ribossomo, ele vai ser lido pelos transportadores que levam os aminoácidos para a proteína ser produzida. Transcrição no núcleo,
tradução no citoplasma. Vamos enxergar o mecanismo da coisa? Vamos enxergar como que esses caras, ribossomo, mensageiro e transportador, atuam no processo de tradução? Tradução é o processo no qual a sequência de nucleotídeos de uma molécula de RNA mensageiro direciona a incorporação de aminoácidos em uma proteína. Então, foi como eu falei. Para saber quais aminoácidos vão compor a proteína, eu preciso de uma receita. Essa receita está onde? Está no RNA mensageiro. A tradução é o quê? É a decodificação dessa receita. Tá? Depois que o RNA mensageiro é formado, ele vai para o citoplasma. Lá no citoplasma, ele vai se ligar ao ribossomo, vai servir de molde para a tradução, usando transportadores, ribossomos e aminoácidos. Mas antes da gente mostrar a ocorrência do processo, nós temos que responder algumas perguntas. Primeira pergunta: aonde está a informação original para se produzir uma proteína? E a sua resposta vai ser no DNA. A informação original para se produzir uma proteína no DNA, no gene. Porém, o gene, o DNA, ele pode ser traduzido? Não. Então, quem é traduzido? Quem é traduzido é o RNA mensageiro. Por isso que a informação tem que passar. Por isso que a informação tem que passar do DNA para o RNA mensageiro. O DNA carrega a informação original, mas quem é traduzido é o RNA mensageiro. Então, a informação que está no RNA mensageiro reflete a informação do gene. Tá? Ó, as informações presentes no RNA mensageiro refletem as informações do DNA, do gene. Por isso, o RNA mensageiro é formado do DNA. Agora, o que são essas informações? Ou seja, o que é traduzido? O que é traduzido são as bases nitrogenadas que o RNA mensageiro tem. O que é traduzido é a sequência de bases nitrogenadas presentes na mensagem. Então, do DNA, a gente codifica uma informação no mensageiro e decodifica essa informação do mensageiro em aminoácidos que vão compor proteína. O que é lido? O que é lido? As bases nitrogenadas do mensageiro. O que é lido? A sequência de bases nitrogenadas. Só que, peraí, quantos aminoácidos mesmos podem ser utilizados para formar as nossas proteínas? Quantos aminoácidos diferentes? Lembrando lá da aula de proteína. Formando proteínas, 20 aminoácidos diferentes. Nós temos que conseguir reconhecer até 20 aminoácidos diferentes para que as proteínas possam ser produzidas. Não estou dizendo que uma proteína é formada com 20 aminoácidos. Não. Uma proteína pode ter 100, 200, 1000, 1 milhão de aminoácidos. Porém, com uma diversidade de 20 aminoácidos diferentes. Agora, como que a gente sabe quais aminoácidos vão compor a proteína? A sequência de bases do RNA mensageiro. Então, esse é o raciocínio, hein? A sequência de bases, ó o raciocínio. As bases reconhecem os aminoácidos, ó.
As bases reconhecem os aminoácidos. E aí a grande pergunta, como que essas bases reconhecem os aminoácidos? Porque existem só 4 bases diferentes. Adenina, guanina, citosina e uracila no RNA mensageiro. E existem 20 aminoácidos diferentes. Eu posso falar que cada base reconhece um aminoácido? Claro que não. Se eu falar que cada base reconhece um aminoácido, eu vou conseguir no máximo 4 aminoácidos. Mas eu tenho que reconhecer 20. Você tem que ser capaz de reconhecer todos os 20 aminoácidos capazes de compor proteína. Porque se faltar um aminoácido na proteína, ela não se forma. E se faltar proteínas no seu organismo não funciona. Então, a grande sacada dos cientistas foi tentar entender como que 4 bases podem reconhecer até 20 aminoácidos diferentes para formar as proteínas. Ou seja, como que o RNA mensageiro é decodificado? Como que as bases nitrogenadas são decodificadas? E o pensamento dos cientistas foi o seguinte: as bases elas se combinam formando códigos. E esses códigos fixos, vão direcionar para os aminoácidos que vão compor as proteínas. E realmente é o que acontece. É igual a gente, pessoal. Se eu usar uma letra isolada, ela pode não ter muito sentido para a gente. Mas quando nós combinamos as letras, nós formamos as palavras. E aí nós começamos a entender as coisas. Se eu juntar R com E, com G, com R, com A, você vai ver regra. Opa, regra tem um significado para a gente. Agora, o R sozinho tem um significado? Não. O G sozinho? Não. Mas quando você junta as letras, você acha um significado. Juntei B com A, com S, com E, com S, bases. Opa, estou falando das bases nitrogenadas. Eu entendi o significado. Então os cientistas pensaram dessa forma. Pensaram que o nosso organismo ele poderia funcionar assim e conseguiram entender que sim, o nosso organismo funciona dessa maneira, combinando letras para formar palavras. Só que, na verdade, as letras da célula são as bases nitrogenadas e as palavras são os aminoácidos, que combinados formam as proteínas. E como que essas letras se combinam? Resposta: de 3 em 3. As bases nitrogenadas se combinam de 3 em 3 para que nós possamos reconhecer todos os aminoácidos que são necessários para compor as nossas proteínas. A cada 3 bases nitrogenadas, um aminoácido é reconhecido e irá compor uma cadeia polipeptídica. 3 bases, um aminoácido. E é essa regra que a gente vai estabelecer. Sempre que nós formos fazer a leitura de uma mensagem, como que nós vamos fazer a leitura dessa mensagem? Quando eu digo mensagem, eu quero dizer RNA mensageiro. Eu vou fazer essa leitura de 3 em 3 bases nitrogenadas. Por quê? Porque cada 3 bases representa um código para que um aminoácido seja introduzido na cadeia polipeptídica. 3 bases, um aminoácido. Essa é a regra que a gente vai adotar. Essas 3 bases no RNA mensageiro tem um nome. Qual é o nome? Códon. As 3 bases no RNA mensageiro recebem o nome de códon. Se for no RNA transportador, recebe o nome de anticódon. E se for no DNA, recebe o nome de triplet, ou triplé, ou tríade. Então, quem é traduzido? É o mensageiro.
O que é traduzido do mensageiro? Trincas de bases, ou seja, o mensageiro ele é traduzido códon a códon. Aonde? No ribossomo. Por intermédio de quem? Dos transportadores. Vamos ver a dinâmica da coisa? Vamos ver a dinâmica da coisa. Mas eu preciso que vocês lembrem disso. 3 bases, um aminoácido. Beleza? Então, olha só. Aqui eu tenho um ribossomo. Um ribossomo é uma organela presente em todos os tipos de células, portador de 2 subunidades. O ribossomo tem o que nós chamamos de uma subunidade menor, essa parte de baixo, e uma subunidade maior, essa parte aqui de cima. A subunidade menor e a subunidade maior, quando não está acontecendo a produção de proteína, elas estão separadas. Quando for acontecer a produção de proteínas, elas se unem. E aqui no meio, não está mostrando ainda, mas aqui no meio vai entrar o RNA mensageiro. O RNA mensageiro ele vai se encaixar aqui, ó, nesse meio aqui. Vai se encaixar o RNA mensageiro. Ele vai se encaixar aqui nesse meio, ó. Então, o RNA mensageiro ele se encaixa entre a subunidade menor e a subunidade maior do ribossomo. A subunidade maior, ela tem 3 buracos, que não são chamados de buracos, são chamados de sítios. Um sítio chamado sítio A, um sítio chamado sítio P e um sítio chamado sítio E. O que são esses sítios? Esses sítios são os locais para entrada e saída de transportadores, de RNAs transportadores. O transportador, o RNA transportador, ele entra pelo sítio, faz contato com a mensagem para saber qual aminoácido ele deve trazer para compor a proteína. Então o transportador faz isso, ó, o transportador, vamos imaginar que esse aqui é um transportador. O transportador ele fica pronto, ele já está pronto, lá no citoplasma. Tá aqui o transportador. O transportador ele vai fazer isso aqui, ele vai entrar aqui, ó, entrar no sítio. Quando ele entra no sítio, ele faz contato com a mensagem. E ao realizar um contato com a mensagem, nós vamos identificar se esse transportador é um transportador correto ou não. E esse transportador vai carregar com ele um aminoácido que vai compor a proteína. Se ele for o transportador correto, ele vai ficar no ribossomo com o aminoácido. Se ele não for o transportador correto, ele vai sair do ribossomo levando o seu aminoácido. Então o aminoácido só vai ficar aqui se esse for o transportador correto. Como que vamos saber se é o transportador correto? Já já a gente vai ver isso. Então o que eu quero que você visualize agora, hein? Para que servem os sítios? Para receberem os RNAs transportadores. Então esse aqui, ó, é um RNA transportador. Que carrega com ele quem? Que carrega com ele o aminoácido. Então ele carrega o aminoácido. Então esse aqui, ó, em cima vai ser o aminoácido. Aminoácido que vai compor a proteína. Isso tudo está onde? No citoplasma da célula. Existe no citoplasma da célula, pessoal, vários transportadores. Todos esses transportadores estão segurando aminoácidos e cada transportador segura um aminoácido
específico. Por exemplo, tem um transportador que segura o aminoácido valina. Tem um transportador que segura o aminoácido lisina. Tem um transportador que segura o aminoácido treonina. Tem um transportador que segura o aminoácido isoleucina. E vai embora. Então vai ser a mensagem que vai pedir o transportador certo carregando o aminoácido certo. Vamos produzir a proteína? Vamos. Olha o que vai acontecer. Vamos produzir a proteína? Então o que vai acontecer? O RNA mensageiro, ele vai se ligar entre as duas subunidades do ribossomo. Exatamente assim. Quando ele se liga entre as duas subunidades do ribossomo, esse RNA mensageiro, ele vai ter as suas bases nitrogenadas apontadas para o sítio do ribossomo. Lembra que eu falei que são 3 sítios? Sítio A, sítio P e sítio E. O processo de síntese proteica vai começar toda vez que a trinca de bases AUG chegar no sítio P. Então, a primeira regra que a gente tem que visualizar. O RNA mensageiro ele vai ter uma sequência de bases. Porém, para que se comece a produzir uma proteína, há necessidade de uma sinalização. E qual é a sinalização? A sinalização é AUG apontar para o sítio P para iniciar a produção da proteína. AUG é o que nós chamamos de códon de iniciação. Trinca de iniciação. Sempre vai ser AUG, professor? Sempre. Lembrem que a leitura sempre é feita de 3 em 3. Então você sempre vai ter 3 bases apontando para o sítio. Então foi o que eu falei, olha o que vai acontecer, ó. O mensageiro, ele gruda entre as duas unidades e o transportador vai entrar no sítio, não é isso? Só que o primeiro sítio a ser lido é o sítio P. Na hora que o AUG apontar para cá, vai existir no citoplasma um transportador. Vai existir no citoplasma um transportador que carrega com ele um aminoácido, que vai ser chamado para entrar neste sítio. O que esse transportador vai fazer? Esse transportador vai fazer isso aqui, ó. Vai entrar neste sítio. E quando entrar nesse sítio, esse transportador vai ter, bem aqui embaixo, ó, bem aqui, uma trinca de bases nitrogenadas. Essa trinca é o que nós chamamos de anticódon. Por exemplo, ele vai ter uma trinca U, A, C. Esse transportador com essa trinca UAC, quando entrar aqui dentro, vai ser complementar a trinca AUG. Então, na hora que ele entra ali dentro, o que a gente percebe? Ele entra, tem uma trinca complementar UAC, U com A com U, C com G, então ele fica preso dentro desse sítio. Ao mesmo tempo, o que nós vamos observar? O outro sítio aqui do lado, chamado sítio A, ele está livre. Vai existir no citoplasma da célula um outro transportador. Olha aqui o outro transportador. Esse transportador vai carregar com ele um outro aminoácido.
aqui com aminoácido. E esse transportador vai ter aqui uma trinca, vou botar aqui 3 interrogações, que essa trinca pode ser qualquer trinca, né? Uma trinca que tem que ser complementar à trinca da mensagem. Então, o que vai acontecer? Depois que o primeiro transportador entrou aqui, e esse primeiro transportador reconheceu essa primeira trinca aqui, ó, e essa primeira trinca recebe o nome de quê? Recebe o nome de códon de início. E esse primeiro transportador ficou preso aqui dentro, vai vir um outro transportador e vai entrar aqui, ó, no sítio A, carregando o aminoácido dele. Se for o transportador errado, por exemplo, se esse transportador carregar a sequência AAA é complementar a GGC? Não. Então, se ele for o transportador errado, ele vai entrar e vai sair. Agora, se ele for o transportador certo, ele vai entrar e vai ficar preso aqui dentro. Qual é o transportador certo? CCG. E aí, nesse momento, o que aconteceu? Nesse momento, 2 aminoácidos foram aproximados, ó. 2 aminoácidos foram aproximados. Olha aqui, 2 aminoácidos foram aproximados. No momento em que esses 2 aminoácidos foram aproximados, vai vir uma enzima e vai induzir uma ligação entre esses aminoácidos. Ligação peptídica. E na hora que acontecer essa ligação peptídica, ouve o que eu vou falar. O ribossomo vai caminhar uma trinca para cima da mensagem. Ouviu o que eu falei? Após a ligação peptídica, o ribossomo caminha uma trinca de bases para a extremidade, ou em direção, na verdade, né? Em direção à extremidade do RNA mensageiro. Então ele vai caminhar para lá, ó, em direção a essa extremidade aqui, que vai ser uma extremidade 3'. E não, agora raciocina comigo, pessoal. Na hora que esse ribossomo caminhar uma trinca para a direita, pense assim, caminhou uma trinca para a direita. Essa trinca aqui, ó, AUG e UAC, vai vir parar aqui, ó. Esse CAC vai sair. Esse GGC e CCG vem para o lugar do UAC. E quem está aqui fora, ó, CUA, vai passar para o sítio A. Então todo mundo vai mudar de posição. Todo mundo vai mudar de posição, ó. Mudou de posição. E o sítio A, presta atenção. O sítio A, que tinha esse sítio aqui, ó, ele teria ficado vazio inicialmente, tá? Ele ficou inicialmente vazio, ó. Porque quem estava fora? CUA estava fora, ó. CUA estava fora. Aí o ribossomo andou. Quando o ribossomo andou, olha o que aconteceu. A UG veio para o sítio E. GGC veio para o sítio P. E CUA veio para o sítio A, que ficou vazio.
Mas logo em seguida ele ficar vazio, já vai vir o quê? Já vai vir um outro transportador que carrega um outro aminoácido que vai ocupar esse sítio aqui, ó. E na hora que ele ocupar esse sítio, vai acontecer a mesma coisa que da outra vez, ó. Ocupa o sítio, e aí o que eu vou ter? Eu vou ter o transportador ocupando esse sítio. Aí eu tenho os 3 sítios ocupados. E nota que o transportador tem que ter a complementação, hein? CG, UA, AU. Vai acontecer a outra ligação peptídica e, acontecendo a ligação peptídica, o ribossomo faz a mesma coisa que ele fez aqui, ó. O ribossomo ele vai caminhar uma trinca. Ligação peptídica, caminha uma trinca. Só que agora, quando caminhar uma trinca, raciocina comigo, o que vai acontecer com esse UAC aqui, esse transportador UAC? O transportador UAC vai sair do ribossomo. Esse sítio aqui é chamado de sítio E, é de exit. Exit, lá do inglês, saída. Exatamente por isso. Esse transportador vai sair, vai soltar esse aminoácido que está grudado nesse. Esse AUG aqui já vai estar fora do sítio. O CCG vai vir para o sítio E. O GAU vai vir para o sítio P. E quem está aqui fora, o CCA, vai entrar e vai receber outro transportador. Então vai acontecer isso aqui, ó. Nota, o AUG saiu, ó. E o transportador dele também saiu. Então o transportador dele saiu, ó. Veio aqui para fora. Saiu. E quem estava no sítio P ocupou o sítio E. E outro veio ocupar o sítio A. Esse sítio A aqui agora foi ocupado por outro, ó. O CCA ocupado pelo GGU. Entendeu? Isso vai se repetindo. Um sai, outro entra. Um sai, outro entra. Um sai, outro entra. Então o processo vai acontecendo assim, ó. Ó. O processo vai acontecendo assim, ó. Entra um, muda para outro sítio. Sai um, entra um. Sai um, entra um. Sai um, entra um. E nota, a cadeia polipeptídica aqui em cima está aumentando. Isso vai acontecer até quando? Aqui tem um erro aqui, tá, pessoal? Aqui deveria ser um U, ó. Aqui é um U, tá? Onde vocês estão observando um A aqui, tem que ser um U. Isso vai acontecer até quando? Até terminar de ler a mensagem. Só que existe um ponto para terminar de ler a mensagem. E qual é o ponto que termina de ler a mensagem? O ponto que termina de ler a mensagem é esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. UGA. UGA é o que nós chamamos de ponto de parada. Trinca de parada. Códon de parada. Então a leitura da mensagem vai acontecendo de 3 em 3 bases. Até que chega UGA no sítio A. Hora que UGA chegar no sítio A, UGA não vai reconhecer nenhum transportador. UGA, ele vai ser o local, vai ser o código que vai dizer o seguinte: a proteína está pronta. A proteína está pronta. Então, vai atrair um fator de finalização. UGA vai atrair um fator de finalização. Isso que vocês estão observando em verde aqui é um fator de finalização. E esse fator de finalização, ele vai ser o que vai determinar
e a proteína não vai mais ser produzida. Porque agora o que acontece? Não tem transportador. Então, quando esse transportador aqui, ó, esse que eu estou apontando, sair, ele vai soltar esse aminoácido que está preso nesse. Esse aminoácido está preso nesse do lado dele. E quando esse transportador sair, ele vai soltar esse aminoácido. Não vai estar preso em ninguém, porque aqui, ó, não entrou ninguém com aminoácido. Resultado, quando esse aminoácido for solto, a proteína é liberada. Então, olha só o que vai acontecer. Saiu esse transportador daqui e soltou esse aminoácido. Agora, saiu esse aqui, soltou o aminoácido e soltou a proteína. Resultado, a proteína está pronta. A proteína está formada. Nós temos uma proteína completamente formada e um RNA que foi totalmente traduzido. Mas ele foi traduzido de onde? Ele foi traduzido daqui, a UG, até aqui, UGA. E daqui até aqui, ele foi traduzido de 3 em 3 bases nitrogenadas. Até que uma proteína completamente formada seja liberada. Proteína completamente formada e liberada. Nesse momento, nós encerramos a síntese proteica. Em resumo, galera, como que acontece a produção da proteína? Completamente. Em resumo, como que acontece a produção da proteína? Aqui, ó. Esse é o resumo de tudo. Em resumo, começa com quem? Com a trinca AUG, chegando no sítio. Vamos lá no início, hein? A UG chega onde? No meio, ó. O meio é o sítio P. Então, o início. Com a chegada do códon de início no sítio P. Quem é o códon de início? A UG. Códon de início, a UG. Como que alonga? Depois que começou, alonga a proteína de 3 em 3 bases. A partir do códon de início. E até chegar a quem? Até chegar ao códon de parada. Certo? Ó. Começou. Então a gente vai alongar de 3 em 3 até chegar ao códon de parada. Ó. Entrou outro, saiu um, entrou outro, saiu um, entrou outro, e aí em cima a proteína está aumentando, até chegar ao códon de parada. Na hora que chegar ao códon de parada, os 2 transportadores que estão ali dentro serão liberados e a proteína vai ser liberada. Ou seja, vai terminar o processo quando? Vai terminar o processo com o códon de parada chegando no sítio A. Um dos 3 códons de parada. São 3 códons de parada. O GA, o AG e o AA. Qualquer um dos 3 sinaliza o término. O primeiro que chegar quer dizer que a proteína já está pronta. A tradução tem que ser encerrada. O GA, o AG e o AA representam os códons de parada. Então essa é a regra. Começa com a UG, lê de 3 em 3 até um dos 3 códons de parada. E assim as nossas proteínas são produzidas. Tá bom,
Terminou de produzir a proteína. O que acontece com cada um dos participantes? O que acontece com o RNA mensageiro? O RNA mensageiro vai ser destruído. O RNA mensageiro, depois que ele foi lido, ele vai ser desmontado. Desmontado, e os seus nucleotídeos voltam lá para o núcleo da célula, ou ficam no citoplasma mesmo, se for uma célula procariota, porque célula procariota não tem núcleo, né? Os nucleotídeos voltam para o núcleo, para quando houver a necessidade de produzir um outro RNA mensageiro, a célula recicle esses nucleotídeos. O ribossomo, depois que terminou de produzir a proteína, o ribossomo, que é assim, ele tem duas subunidades, ele vai desmontar. E as duas subunidades ficam separadas no citoplasma. Precisou de produzir outra proteína, aí ele gruda de novo as duas subunidades com outro RNA mensageiro. E a proteína? A proteína vai ter o seu destino. Cada uma proteína vai ter um sinal químico que vai direcioná-la ao seu destino, ao destino dentro ou fora da célula. Então, terminou de produzir a proteína. Se você quiser produzir outra, eu quero produzir outra proteína, recomeça o processo todo de novo. Todo o processo tem que ser novamente reiniciado. Aí começa aqui atrás de novo, ó. Aí começa aqui de novo. Tá? Vai ter transportador entrando no sítio P, reconhecendo a UG, leitura de 3 em 3, até que toda a mensagem seja lida, até chegar ao código de finalização UGA, ou UAG, ou UAA, e a proteína seja liberada. Esse processo todo, síntese proteica. Tudo bem? Só que eu quero que você entenda o seguinte. Toda vez que nós vamos produzir proteínas, presta atenção, uma mensagem sendo lido por um ribossomo vai produzir uma proteína. Tudo bem? Um mensageiro sendo lido por um ribossomo vai produzir uma proteína. Só que o meu organismo, ele não precisa de uma proteína. Ele precisa de centenas, milhares de proteínas para executar as funções. Eu não vou usar uma proteína só para fazer a função biológica, a qual ela é destinada. Por exemplo, vou usar aqui um exemplo fácil de você entender. Tem uma enzima chamada pepsina. Já falei dela para vocês. O que a pepsina faz? Ela digere proteína. Então, se você comeu carne, quando a carne chega no seu estômago, ela tem que ser digerida. Carne é proteína quase pura, né? E aí, quem que digere essa carne? É a pepsina. Agora, imagina, você comeu 100 gramas de carne, mastigou e engoliu. Uma pepsina vai dar conta de digerir tudo? Uma pepsina é uma molécula. Óbvio que não. Eu vou precisar de quê? Centenas, milhares, milhões de pepsinas atuando sobre aquele pedaço de carne para conseguir digerir a proteína. Então, quando eu produzo proteína, eu tenho que produzir uma grande quantidade de proteína. E mais, ouve o que eu vou falar. O RNA mensageiro, quando ele é produzido com um tempo de duração. Como assim? Vou usar número para a gente entender. O RNA mensageiro é produzido e ele vai durar 1 minuto. Então você tem que produzir em 1 minuto 100 proteínas. Ó, eu preciso produzir a proteína X, beleza. Vou pegar o RNA mensageiro dela e vou traduzir ele. Mas eu preciso de 100 proteínas X. Se faltar, se ficar abaixo de 100, o meu corpo não vai funcionar direito. Então eu tenho que ter pelo menos 100 proteínas X. E o meu ribossomo vai ter que ler aquele mensageiro para produzir essas 100 proteínas X. Só que, pera aí, um ribossomo, ele tem a capacidade de ler uma mensagem e produzir uma proteína. Aí qual é o raciocínio? Então esse ribossomo ele vai ter que ler aquela mensagem 100 vezes, né? Mas o mensageiro só vai durar 1 minuto.
E um ribossomo só vai conseguir ler em 1 minuto uma vez. Olha a merda. O meu corpo precisa de 100 proteínas, X. É o exemplo que eu estou dando, tá? Um ribossomo lê um mensageiro e gasta 1 minuto para ler um mensageiro. Então quer dizer que um ribossomo só vai conseguir produzir uma proteína X. E depois de 1 minuto, o mensageiro é destruído. Como que eu resolvo esse problema? Vai faltar proteína para o meu corpo. Então nós resolvemos o problema assim, ó, fazendo com que, simultaneamente, vários ribossomos traduzam uma mesma molécula de RNA mensageiro. Porque olha aqui, pessoal, presta atenção. Vou voltar aqui atrás, ó. Vou voltar aqui no primeiro, praticamente. Quando o ribossomo ligou com a mensagem, todo o mensageiro fica dentro do ribossomo? Não. Dentro do ribossomo, não fica todo o mensageiro. A maior parte dele fica para fora. E à medida que vai lendo a mensagem, o que acontece? À medida que vai lendo a mensagem, olha aqui. O mensageiro vai saindo. Então, o que a célula faz, pessoal? A célula faz o seguinte. A célula, ela faz com que vários ribossomos se liguem simultaneamente a uma mesma mensagem. Vai acontecer assim, quer ver? Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar nesse pedaço aqui que fica melhor para vocês verem. Isso aqui é o que acontece de verdade, ó. Ó, então vamos imaginar o seguinte, hein? Vamos imaginar que esse aqui que eu vou colocar em amarelo é o mensageiro. Tá aqui o mensageiro. Mensageiro grandão. Esse mensageiro vai ter o seu códon de início. Códon de início. Aqui, ó. Aqui é o códon de início. É onde tem que iniciar a leitura. E quem que vai fazer essa leitura? É o ribossomo, não é? Então, o ribossomo vai começar a ler aqui. Aí o ribossomo veio, leu. Leu aqui no códon de início. Só que à medida que ele vai lendo, o que vai acontecendo com esse ribossomo? Ele vai andando, não é? Então, daqui a pouco, depois de uma certa atividade, esse ribossomo vai estar aqui, ó. E mais depois ainda, ele vai estar aqui, ó. E mais depois ainda, esse mesmo ribossomo vai estar aqui. E o códon de início, ó, ficou lá para trás. O códon de parada, ele está aqui, ó. Aqui é o de parada. Então ele vai ler até chegar aqui, no códon de parada. Então o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó. Ele iniciou aqui, começou a ler aqui, beleza. Aí ele vai caminhar um pouquinho. Quando ele andar mais ou menos umas 3 trincas, vai vir um outro ribossomo e vai entrar aqui, ó. Aí os dois começam a andar em sincronia. Quando esse segundo tiver ali, o primeiro vai estar aqui na frente, ó. Aí vai entrar um terceiro. E os 3 andam em sincronia. Daqui a pouco, quando o primeiro estiver aqui na frente, vai entrar um quarto e todo mundo andando em sincronia. Então, o que vai acontecer? Lembrem que eles têm que ler até o códon de parada. O códon de parada está aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Vai entrando um monte de ribossomo, um atrás do outro, para fazer a leitura da mensagem. Todos eles vão andando em sincronia até chegarem aqui, ó, no códon de parada. Quando esse chegar no códon de parada, o que ele vai fazer? Ele vai se soltar. E aí logo em seguida o de trás chega e se solta, o outro chega e se solta, o outro chega e se solta, e aí vai embora. Então, rapidamente, vários ribossomos
vão lendo uma mesma mensagem. É o que está acontecendo aqui. Essa imagem aqui é uma imagem real, ó. Aqui no meio, você tem essa linha aqui no meio, ó. O mensageiro, e cada bolinha dupla dessa aqui, ó, é o ribossomo. Então, eu tenho vários ribossomos lendo uma mesma mensagem, produzindo várias proteínas. Aqui está no início e aqui já está no final, ó. E é o que vai acontecer aqui. Isso vai acontecendo até que... Lembra que eu falei que o RNA mensageiro ele dura um tempo? Até que vai chegar um momento em que esse RNA mensageiro ele vai começar a ser destruído. Na hora que esse RNA mensageiro começar a ser destruído, ele vai ser destruído a partir da ponta. Então ele vai começar a ser destruído daqui, ó. A hora que ele começar a ser destruído, foi destruído o código de início, ninguém mais se liga nesse mensageiro. E só os ribossomos que já se ligaram vão terminar a tradução. E a hora que esse último aqui terminar a tradução, acabou tudo, as proteínas que tinham que ser produzidas já foram produzidas. Se você quiser produzir outra proteína, começa tudo de novo. Esse conjunto de vários ribossomos lendo uma mesma molécula de mensageiro, produzindo várias proteínas simultaneamente, nós chamamos de polissomo ou polirribossomo. Polissomo ou polirribossomo. O que é isso? Polissomo ou polirribossomo? Vários ribossomos traduzindo simultaneamente uma única molécula de RNA mensageiro. Qual é o resultado disso? O resultado? Produção de várias proteínas simultaneamente. Então, o polissomo, ele atua dinamizando a síntese proteica. Promove a formação de várias proteínas simultaneamente. Ou seja, é um meio que a célula conseguiu para dinamizar a síntese proteica, fazer com que um grande número de proteínas sejam produzidos mais rapidamente, fazendo com que a célula alcance a necessidade de proteínas que ela realmente precisa, por meio dos polissomos ou polirribossomos. Os polissomos ou polirribossomos podem ser de dois tipos. Polissomos livres no citoplasma ou polissomos associados a uma organela chamada retículo endoplasmático. Existe uma organela na nossa célula chamada retículo endoplasmático. Essa organela está onde? Está no citoplasma da célula. Então, o que eu vou ter? Deixa eu esquematizar aqui para você. Fazer um esqueminha aqui, ó. Vamos imaginar que essa aqui é a minha célula. Ó, esse aqui é o esquema da minha célula. Aqui está o núcleo. Integrado com o núcleo, tem uma organela chamada retículo endoplasmático. Tá aqui. Retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático ele pode ser de dois tipos. Um retículo endoplasmático chamado retículo endoplasmático liso e um chamado rugoso. O retículo rugoso ele tem aderido à sua membrana, que eu estou colocando em azul, os ribossomos. Então as bolinhas aqui são o quê? São os ribossomos. Ribossomos que estão onde? No retículo endoplasmático. E os ribossomos, ao invés de estarem no retículo endoplasmático,
eles também podem estar assim, ó, livres no citoplasma. Então, nós temos dois tipos de ribossomos. Nós temos ribossomos livres no citoplasma. Então, aqui embaixo, ribossomos livres no citoplasma. E temos ribossomos que estão aderidos ao retículo endoplasmático. Chamado de retículo endoplasmático rugoso. Beleza? Os ribossomos, tanto livres no citoplasma quanto aderidos ao retículo endoplasmático rugoso, participam da síntese proteica. Vou escrever em outra cor aqui para ficar mais claro. Ribossomos aderidos ao... Vou botar assim, ó, retículo endoplasmático rugoso. RER. Tá? Não mudou nada. Os ribossomos aderidos ao retículo rugoso e os ribossomos aderidos, os ribossomos livres do citoplasma, participam da produção de proteína. Porém, tem uma diferença. A proteína que é produzida pelos ribossomos livres é uma proteína da própria célula. E a proteína que é produzida pelos ribossomos do retículo rugoso é uma proteína para fora da célula. Então, toda proteína que é produzida pelos ribossomos ou pelos polissomos que estão aderidos ao rugoso, ela é produzida para ser exportada. Toda proteína que é produzida pelos ribossomos livres é produzida para ficar na própria célula. Então, nós temos dois tipos de polissomos. Polissomos livres e polissomos aderidos ao retículo. Polissomos livres, responsáveis por produzir proteínas que estão em solução no citoplasma da célula. Ou seja, proteína que vai ficar dentro da célula. Polissomos aderidos ao retículo, encontrados na membrana de uma organela chamada retículo endoplasmático rugoso. Responsável pelas proteínas que são exportadas para o exterior das nossas células. Então, toda proteína é produzida dentro da célula. Porém, toda proteína fica dentro da célula? Não. As proteínas que devem ser mandadas para fora da célula são produzidas pelos polissomos que estão aderidos a uma organela chamada retículo endoplasmático. As proteínas que devem ficar dentro da célula são produzidas pelos polissomos que estão livres no citoplasma. Por exemplo, eu falei da pepsina. A pepsina é uma proteína, é uma enzima que atua na digestão. Então ela vai atuar onde? No estômago. Então a pepsina é uma proteína que é produzida aqui, ó, nos polissomos do retículo endoplasmático rugoso e depois mandada para fora da célula. A enzima que atua formando glicogênio dentro da célula. O glicogênio fica dentro da célula. Então ela é uma enzima produzida por essas organelas aqui, livres no citoplasma. Tudo bem? E para fechar, as propriedades do código genético. O que são as propriedades do código genético, pessoal?
Primeiro, o que é o código genético? O que é o código genético? Eu não falei para vocês que nós decodificamos a informação do RNA mensageiro de 3 em 3 bases? Não falei? Pois é. Cada trinca de bases dessa aqui, ó, cada trinca de bases dessa aqui, que a gente usa para reconhecer quais aminoácidos que vão compor a proteína, é um código. Então, o conjunto dessas bases, ou seja, essas trincas de bases, representam o nosso código genético. O código genético são as trincas de bases que codificam os aminoácidos. Uma vez que, para identificarmos os aminoácidos, nós precisamos de uma combinação de bases nitrogenadas, ou seja, precisamos de um código. O código genético. O código genético, ele segue regras. Primeira regra, ele é tríplice. O código genético é tríplice. O que eu quero dizer que o código genético é tríplice? Quer dizer que um aminoácido é codificado por uma única trinca de bases. Uma única e exclusiva trinca de bases. Ou seja, cada trinca, cada códon, sempre vai especificar um aminoácido. Se nós analisarmos 3 bases, o código genético é tríplice, quer dizer que 3 bases codificam um único aminoácido. Isso quer dizer que o código genético é tríplice. Então, se eu virar e falar assim para você, olha, a trinca ACG determina o aminoácido valina, ACG sempre vai determinar o aminoácido valina. Por quê? Porque ele é tríplice, porque o código genético é tríplice, não ambíguo. Olha, a trinca GCA determina o aminoácido lisina, GCA sempre vai determinar o aminoácido lisina, porque o código é tríplice. Porém, além de ser tríplice, ele é contínuo. Dizer que o código é contínuo quer dizer que não há espaçamento entre os códons. Ou seja, quando nós observarmos um RNA mensageiro, ele sempre vai ter o quê? As bases nitrogenadas em sequência. Não tem espaço. Aqui no meu esquema tem esse espaçozinho aqui, mas não existe isso. É uma letrinha atrás da outra em sequência. Então, o ribossomo e o transportador, eles leem exatamente as sequências que devem ser lidas. Isso quer dizer que o código genético ele é contínuo. Não há espaço entre os códons, entre as trincas. 3. O código genético é degenerado ou redundante. O que isso significa? Um mesmo aminoácido pode ser codificado por diferentes trincas. Olha só, hein? Cada trinca, um aminoácido. Porém, um aminoácido pode ser reconhecido por diferentes trincas. Um aminoácido pode ser codificado por mais de uma trinca. Eu posso ter o aminoácido 1 e esse aminoácido 1 ele pode estar associado
a diferentes trincas. Ele pode estar associado a uma trinca, vou botar aqui, CGC. Ele pode estar associado a uma trinca, CGA. Ele pode estar associado a uma trinca, CGU. Então, um mesmo aminoácido pode ser reconhecido por trincas diferentes. Um mesmo aminoácido pode ser reconhecido por trincas diferentes. Agora olha só, hein? CGC só determina o aminoácido 1. CGA só determina o aminoácido 1. CGU só determina o aminoácido 1. Porém, o aminoácido 1, ele pode ser determinado por qualquer uma dessas três trincas. Enxergou? Em outras palavras, a trinca é fiel ao aminoácido. O aminoácido não é fiel à trinca. O aminoácido é degenerado, ele não é fiel à trinca. A trinca, ela é fiel ao aminoácido dela. A exceção se dá só para esses dois aminoácidos aqui, ó. Um aminoácido chamado metionina e um triptofano são os únicos que são fiéis. Os outros 18 são infiéis. Entendeu? Olha aqui. Olha a tabela. Olha a tabela de bases. Isso aqui ilustra bem o que eu falei. Aqui eu tenho todos os códigos com todos os aminoácidos. Se eu virar e falar para você, procura para mim a trinca, procura para mim a trinca ACA. Aí você vai achar a trinca ACA. O que ela determina? ACA determina treonina. Mais o quê? Mais nada. ACA só determina treonina. Por quê? Porque o código genético é tríplice. E as trincas são fiéis aos seus aminoácidos. Agora, se eu virar e falar assim para você, procura aí o aminoácido arginina. Qual é a trinca dele? Não é a trinca, são as trincas. A arginina pode ter CGU, CGC, CGA e CGG. Ué, por quê? Porque o código genético é degenerado. O mesmo aminoácido pode ter mais de uma trinca associada a ele. Entendeu? E por último, o código genético é universal. O que eu quero dizer que o código genético é universal? Ele é o mesmo para todos os seres vivos, para praticamente todos os seres vivos. Como assim? Se eu virar e falar para você que essa tabela aqui é uma tabela que é válida para mim, ela é válida para você. Ela é válida para um cachorro, ela é válida para um peixe, ela é válida para uma samambaia, ela é válida para uma bactéria, ela é válida para todos os seres vivos, porque o código genético é universal. Se eu pegar lá no material genético de uma planta e encontrar a trinca CAU, CAU vai determinar a histidina. Se eu pegar o meu material genético e encontrar a trinca CAU, vai determinar a histidina. Se eu pegar o material genético do cachorro e encontrar a trinca ACG, ACG vai determinar a treonina. Se eu pegar o material genético de um verme e encontrar a trinca ACG, vai determinar a treonina. Porque o código genético é universal, ele é o mesmo para praticamente todos os seres vivos. O que diferencia os seres vivos, então, é a sequência de bases nitrogenadas que você tem. A sua sequência de bases nitrogenadas sempre vai ser diferente da de outros indivíduos. Você tem a sua exclusiva sequência, produzindo as suas exclusivas proteínas.
Show de bola! Com isso, nós fechamos a síntese proteica. Entendemos como que se produz uma proteína a partir do nosso material genético. Se quiserem posteriormente, revejam quantas vezes quiser, refixem o conteúdo, tá? Façam sempre da melhor maneira possível. Faça o melhor que puder, seja o melhor que puder, o resultado sempre virá na mesma proporção do seu esforço. Lembre que se você não fizer, ninguém faz por você.